da Encontrar-se Psicologia e Orientação Profissional. E hoje nós vamos falar sobre desenvolvimento humano, em específico a infância. Eu sou a psicóloga Giovana, também da Encontrar-se Psicologia. Então, vamos lá, Vanessa? Então, por que é importante saber sobre o desenvolvimento humano, né? Sobre a infância? Então, a gente sabe que o ser humano é um ser complexo, com várias dimensões, como a gente já falou em alguns outros vídeos aqui no canal, né? O ser humano é biopsicossocial e espiritual. E essas dimensões, elas se desenvolvem desde a gestação até a idade adulta. Então, o desenvolvimento humano abarca, né, acompanha esses estágios e os estuda, né? Então, estudar esse desenvolvimento significa conhecer as características, os acontecimentos que são comuns, né, de todos os seres humanos, para a gente conseguir identificar o que está adequado, né, o que é esperado daquilo que não é esperado, como que a gente pode lidar melhor com algumas fases da vida, como que a gente pode orientar os pais, né, ou até nós mesmos, né, enquanto seres humanos que também estamos em desenvolvimento. E acho que essa palestra também, além de ajudar os pais no acompanhar de seus filhos, também vai ajudar cada um de nós, né, a relembrar da nossa infância, de como é que foi, de como é que está isso hoje, alguns acontecimentos, né? Isso aí. A gente colocou esse postzinho também, que é do nosso Instagram, né, que fala assim: muitas vezes é uma criança ainda machucada dentro de um adulto triste. E é mais ou menos isso que a Giovana estava falando, que a criança, todo mundo tem uma criança dentro de si, né? Não, aquilo que aconteceu na infância não fica na infância, ela vem com a gente, ela nos acompanha a vida inteira. Muitas vezes em consultório, assim, em clínica, a gente vai lá atrás, né, para tentar ressignificar, ter um olhar diferente como adulto perante aqueles acontecimentos na infância, né, para que a pessoa possa, então, como adulto, ver o que aconteceu na infância e dar conta como um adulto, né, não mais como uma criança. Que ali nas fotos a gente já coloca, a criança não tem capacidade para dar conta de muitas coisas que acontecem, né? Então, por isso que é importante. A gente tem, além de várias palestras de psicologia que a gente coloca, em especial essa, desenvolvimento humano, a gente dividiu em 3, que foi a infância, a adolescência e a adultez. Né? A adolescência já está no nosso canal, a infância nós estamos colocando agora, e a adultez a gente vai fazer a palestra semana que vem, logo já vai estar disponível também. Então, a criança, tudo começa na infância, né? Nós vamos entender um pouquinho mais agora sobre como funciona esse desenvolvimento desde quando a gente nasce, né? Até a adolescência, que depois a gente vai para uma outra palestra, né, Gê? Então, né, do 0 aos 2 anos, quais são as principais características? Claro que aqui a gente está falando de uma forma bem resumida, as características mais salientes, porque senão isso dava, né, várias aulas, um curso, né? Então, as duas características assim mais salientes é o egocentrismo, né? A criança quando está na barriga da mamãe, ela não entende que ela é uma pessoa e que a mãe é outra. E logo que o bebezinho nasce, ele também não tem ainda essa capacidade de entender essa diferença. Ele acha que a mãe e ele são uma coisa só. Ele acha que o mundo é aquilo que ele vê. Por isso que naquelas brincadeirinhas que a gente faz, né? A gente se esconde e depois aparece. Daí a criança fica toda assim. E se a gente some, ela acha que a gente deixou de existir, porque não consegue entender que existe uma vida, que existe algo além daquilo que ele enxerga. Porque ele não consegue diferenciar ainda as coisas. Né? E por isso que a criança, a gente vai ver ao longo da palestra, demora um pouquinho mais para desenvolver a empatia, né? Para entender, para parar de ficar com esse foco nela mesma, né? E também a partir dessa... Para colaborar, né, Giovana? A gente sabe que tem muito adulto ainda com essa característica, né? Mas aqui na infância tem motivo. Claro, com o tempo vai aprendendo, vai deixando de ser tão egocêntrico, né? É a ideia, né?
Essa é a ideia, né? Que a gente possa se desenvolver integralmente, mas às vezes algumas coisas acabam prejudicando esse desenvolvimento, né? Então, é nessa época também, ali entre os 0 e os 2 anos, que a criança começa a ter algumas atitudes, alguns comportamentos com intenção, né? Então, a criança começa a jogar os brinquedos no chão, começa a puxar o cabelo, começa a ver que as suas ações têm uma consequência no mundo. Às vezes os pais reclamam, né? Mas joga toda hora no chão. Mas, enfim, tá se experimentando, tá aprendendo que se ela solta alguma coisinha da mão, acontece algo, né? Cai no chão, o pai junta, o pai reclama, né? Enfim, e são coisas que acontecem por conta de algo que ela provoca. Então, é uma experimentação, né? Então, nessa época também que a criança começa a emitir os primeiros sons e as primeiras palavras. Isso aí. A gente vai falar algumas coisas assim para tentar ser bem didática, né, Giovana? A gente vai sempre colocar as características e dar uma conversada a respeito delas, né? Então, assim, ó, alguns fatores de risco que a gente tem que estar atenta. Quando a criança ela está nesse ambiente, né, com essas características, quais são? Algum estresse, né? Quando os pais estão muito estressados, tem problema de emprego, agora com a questão da pandemia, né? Tudo isso a criança sente. E isso é um alerta, a gente tem que estar atento às crianças. Quando está nesse ambiente em que não há uma estabilidade, né? Doença mental, né? Tanto que a criança pode ter alguma doença mental ou tá no meio de pessoas que têm algum transtorno, alguma coisa, tem que estar atento com essa criança. Baixa expectativa em relação aos outros, né? Quando a criança não consegue ver o que o outro pode fazer por ela, né? Ela não pode nem chorar, porque ninguém vai lá acolher. Então ela começa a ficar embotada se ela não percebe que o outro vai estar ali para ajudá-la. Pobreza, né? Falta de condições financeiras para uma boa alimentação, para ter bons estímulos. Preconceitos, quando as famílias são preconceituosas e isso acaba a criança percebendo, né? Sentindo, ou criança cala a boca, ou aquele não presta, ou não sei o quê. Tudo isso acaba fazendo mal para o desenvolvimento. A baixa escolaridade, né, dos pais e das pessoas que cuidam também faz com que a criança não ache que pode ser grande coisa no mundo, né? Não consegue, talvez, se encontrar no mundo, porque não tem alguém para estar exigindo dela, para estar falando, vamos lá, tu consegue, vai dar tudo certo. Violência física, sexual ou moral, né? Isso nem se fala, isso é o mais grave que a gente pode pensar, assim. Então, qualquer criança que esteja em alguma desses fatores de risco, a gente tem que estar um pouquinho mais atenta. Alguns sintomas que as crianças apresentam, isso é bem importante a gente deixar claro, que tudo que está aqui pode acontecer. Agora, depende da intensidade e da frequência, né? E claro, caso de dúvida, é muito importante buscar um profissional da área da saúde, seja psicólogas, né? Ou um psiquiatra para poder auxiliar para ter um diagnóstico. Isso é o que a gente está dizendo, é apenas para a gente ficar atentas, né? Então. Isso, e quando isso acontece também, né, Vanessa, sem uma razão que a gente consegue identificar, né, de forma fácil, né? Isso. Até a gente comentou isso, né, na preparação da palestra, que tipo, aconteceu algum problema na família, né, a irmã casou, por exemplo, saiu de casa, né, a criança ficou em casa. Então, poxa, é um acontecimento. Pode acontecer algum desses sintomas, a gente é esperado que se tenha alguma alteração na criança. Agora, não tem nada de alteração e a criança começa a apresentar isso com muita frequência e muita intensidade, é para a gente ficar atenta, né? Por exemplo, urinar na cama, tirar notas ruins, né? De uma hora para outra, tá começando a tirar notas ruins. Sempre tirou nota ruim. Não é legal também. Também é para ter atenção e talvez buscar uma ajuda psicológica, sim. Ter pesadelos, né? Muito constante, ficar triste, a criança não tem muita energia para brincar, ficar quietinha num canto, alguma coisa está acontecendo, né? Roer unha, chorar, assim, sem motivos, né? Falar palavrões, ficar agressivo em todas as formas, né? Brigar, chupar dedo, baixa autoestima, né? Essas coisas assim que a gente tem que estar atenta. Por isso que a gente colocou os fatores de riscos e os sintomas para que a gente possa ficar atentos.
E alguns fatores de proteção, então, né? Fatores de proteção individual. É uma boa autoestima, aquela criança que às vezes pode fazer um desenho que não tá muito bonito, mas ela vai te mostrar, olha, mãe, que coisa mais linda, né? E a gente vai dizer que tá bonito, né? Isso é o esperado da criança, né? Que ela possa desenvolver o autocontrole e a autonomia para as coisas que ela tem capacidade de fazer. Então, a criança tem sim capacidade de fazer algumas coisas sozinhas, né? Isso precisa ser permitido a ela. Ela demonstrar afeto, né? Ser flexível, não ficar tão rígida em algumas coisas, algumas atividades, algumas rotinas, assim, né? Ela desenvolver empatia aos poucos, como a gente disse, né? A criança vai ter uma dificuldade, né? Para conseguir se colocar no lugar do outro, mas é importante que ela possa desenvolver. Também a gratidão, né? É importante também uma estabilidade familiar, emocional também, que aquela não seja uma família instável também, não apenas financeiramente, né, mas emocionalmente, que não seja uma família que um dia tá brava com a criança, outro dia tá feliz, um dia ela faz uma coisa e tem um resultado, outro dia ela faz a mesma coisa e tem outro resultado, então a criança fica sem entender as coisas. Então, o respeito na família, o apoio à criança, né, ter bons relacionamentos, então, com os familiares, com os amigos, com professores, bons exemplos de pais, né, aqueles pais que falam aquilo que fazem aquilo que falam, né, e ter boas referências daquilo que é certo, daquilo que é errado. A criança precisa, sim, saber o que pode, o que não pode, o que é certo, o que é errado. Depois, quando ela crescer, ela vai, né, decidir quais vão ser os valores, aquilo que ela vai querer seguir ou não. Mas enquanto ela for criança e tiver sobre a responsabilidade dos pais, ela precisa, sim, né, entender que existe o certo e o errado. A espiritualidade também, né, auxilia muito no fator de proteção da criança. A gente vai falar um pouquinho agora de teoria, né? Que é sempre importante a gente explicar de onde que a gente está tirando, né? Então, assim, os estágios do desenvolvimento cognitivo, né? E mais ou menos a idade aproximada. Então, de 2 a 6 anos, a criança, como a Giovana já falou anteriormente, começa a conectar palavras, né? Aprendem as regras gramaticais, como plural, negação, interrogação. Então, a criança começa a criar uma sentença e consegue se expressar por meio disso. Então, estou com fome, não quero isso, eu gosto disso, né? Começa a ter uma lógica daquilo que ela fala. O egocentrismo ainda está nessa fase, começa a sair um pouco do umbiguinho delas, né? Começa a olhar o outro. Por isso que é bem importante os pais estarem sempre exercitando a empatia com a criança, né? Agradece teu avô pelo presente, agradece a Dinda, olha, não pode fazer isso que a mamãe fica triste. Claro, não é para exagerar, mas para dizer, olha, não gosto de levar um soco. A mamãe sente dor, né? Para a criança entender que ao momento que ela age no mundo, tem uma consequência. E essa consequência pode ser ruim. A criança não sabe disso. Se ela não for orientada pelos pais, ela vai continuar dando soco sem saber que está machucando. Né? Então, tem muita mãe que fica, ai, não quero podar, não quero não sei o quê. Tem que dar limite, sim. A criança tem que ter limite. É importante que tenha, para que possa crescer uma criança e depois um adulto saudável, né? A gente vai falar um pouquinho sobre os apegos ao longo da palestra, né, Giovana? Então, assim, mesmo que a criança esteja na fase do egocentrismo, devagarinho ensinando para ela que existem outras coisas além dela, né? Que é importante ela também ver a necessidade dos outros. Bom, nos 7 aos 11 anos, como a Giovana já falou, a gente está colocando as características mais latentes, né? Então, a menina é possível observar nas meninas mais habilidades finas e globais, como flexibilidade, e finas no desenho, na delicadeza, né? Também na fala, a menina fala mais que os meninos. Já no menino, começa a questão da força, né? Querem brincar de lutinha, de espada. Volta e meia, eles estão, quando é menino, estão se pegando, né? Brigando um com o outro. Então, a gente consegue perceber que tem essa diferenciação. E isso também é esperado, né? Claro, não pode machucar, dá limite, né? Inclusive com os pais também tem limite. Mas isso é esperado que aconteça nessa idade.
também começa a trabalhar no raciocínio abstrato, né? Então, antigamente, antes dos 11 anos, dos 7 anos, a criança teria que contar nos dedinhos. Ah, quanto é que é 2 mais 2? Daí conta os dedinhos. Nessa idade, é esperado que a criança comece a fazer esses cálculos já de forma abstrata, mentalmente. 2 vezes 3 é 6. Só que isso é feito devagarinho, né? Junto com a professora na escola e tal, os pais que querem educar em casa ou auxiliam em casa, tem que ter paciência, porque a criança vai criando, né? Construindo esse raciocínio de inteligência e de cognição, com muita ajuda dos pais e sempre incentivando, e sempre, quando erra, tudo bem, não tem problema errar, faz parte do aprender o erro, né? E depois, quando acerta, muito bem, parabéns, né? Tudo isso é importante para ir desenvolvendo, inclusive, a autoestima, sempre com muito afeto, né? A gente fala muito nisso, eu e a Giovana, a questão de ter afeto e ter exigência, né? Exigência naquilo que a criança é capaz de dar e o afeto sempre. A melhor forma de educar a criança é assim, com muito amor e com exigência e limites, né? Então, interpreta os acontecimentos de acordo com os diferentes aspectos a serem considerados. Eles conseguem ver quando alguém está mentindo, quando alguém está brincando, né? Eles falam, ah, não é. Eles ficam com dúvida, mas eles começam a ver que existe uma ironia, um sarcasmo, que até então para eles era muito concreto. A pessoa falava, está falando a verdade. Agora eles ficam, será que estão ou não, né? Também é esperado. Deduz o significado e combinam palavras, lembra de nomes conhecidos mais facilmente, né? A memória em geral começa a ser mais... Eles começam a contar histórias do que aconteceu com a vidinha deles, né? Ah, quando eu fui para a escola aconteceu isso. Eles conseguem ter uma narrativa mais lógica de contar uma história. E isso é bem importante que a gente também incentive e escute, tenha paciência. Eles vão repetir, eles vão gaguejar, eles não vão lembrar direito. Então a gente tem que estar ali com paciência, ouvindo, ter esse tempo com a criança. Porque é isso que eles precisam para se desenvolver de forma saudável, né? Então, a gente vai falar agora um pouquinho eu vou falar da base segura e daqui a pouquinho a Vanessa vai falar da base insegura, né? Quer dizer, a relação que essa criança tem com os seus cuidadores, né? Então, quando os pais, os cuidadores conseguem dar segurança aos seus filhos, a gente observa na criança a busca pelo contato, né? A gente observa também uma certa ansiedade de separação, então a criança ela não gosta muito de se distanciar da mãe, do pai, da avó, né? Fica um pouco chateado, triste, e tem aquela calma quando eles retornam. Ela sente segura para explorar o mundo, né? Então, vai caminhando e sabe que tem alguém de olho nela, né? Sabe que ela não vai ir para algum lugar que ela não pode, porque alguém vai lá e vai dizer que ela não pode. Então, ela se sente segura para explorar e vê os pais, os cuidadores, como um refúgio, né? Então, se ela sente medo, ela vai correr para os braços da mãe, do pai, da avó, da Dinda, do Dindo, que é exatamente esse refúgio, sabe que tem alguém para proteger ela, né? Já o apego inseguro, né, o que a gente pode falar assim, de forma muito geral, porque essa teoria ela é muito profunda, né? Mas a gente só quer pincelar por aqui para que a gente entenda. Tem um apego seguro e um inseguro. Né? O que ocasiona o apego seguro foi isso que a Giovana falou. É saber que eles podem errar porque vai ter alguém esperando por eles, com a base de segurança. Já o apego inseguro é exatamente ao contrário. É aquela mãe ausente, ele não sabe se a mãe vai estar lá ou não, ele não sabe se ele pode explorar o mundo, porque talvez ele vai, quando ele volte não encontre mais ninguém para dar apoio. Né? A mãe normalmente é muito angustiada, super protetora, não pode fazer nada. Aquela criança que vai cair e a mãe já está buscando, né, no chão. Não pode cair, não pula isso, não faz aquilo. Então, assim, o que tu está passando para a criança? Olha, não acredita em ti. Eu não estou te olhando com um olhar de investimento, de amor, de segurança e de eu sei que tu é capaz. Eu estou olhando para ti como tu não tem capacidade, tu vai te machucar. E isso a criança vai introjetando dentro de si. Né? E vai se tornando insegura, né? Exatamente. Se tornando uma pessoa com o mesmo olhar que a mãe teve por ele. Eu não tenho segurança de ir à frente. Por quê? Porque minha mãe não teve segurança por mim. Ela não confiou em mim, ela não investiu em mim. Né? Então, essas mães que estão mais confusas, é muito importante que busquem psicoterapia. Para que elas possam se tornar mais seguras de si, poder educar e dar essa segurança que as crianças precisam. Né?
A mãe incoerente, né? Aquela mãe que tem o... Fala, Gê. Não, pode falar, depois eu falo. Tá. A mãe incoerente, né? Aquela mãe que tem um discurso diferente do ato, da prática. Então, ela diz assim, não pode roubar, não pode mentir, tu tem que fazer os teus temas. Daí chega em casa, a mãe não pagou a conta. Chega em casa, a mãe chega atrasada no trabalho. Então, a criança está olhando essa mãe bem, essa mãe, esse pai, esse cuidador, né? Não vamos dizer que é só a mãe, é qualquer cuidador que está ali falando uma coisa para a criança, xingando a criança com o dedo, muitas vezes. Tu tem que obedecer a tua professora. Daí chega atrasado no trabalho e ainda fala mal do chefe. Né? Não é coerente. E a criança fica com aqueles dois mundos. Aquilo que eu vejo, percebo, e aquilo que a minha mãe fala, meu pai fala. Qual é deles que é o verdadeiro? Como é que a criança vai se tornar segura e capaz dos desafios que a vida dá se ela não sabe o que está certo, o que está errado, né? Então, assim, a gente muito repete isso. É muito importante que os pais tenham estabilidade emocional para poder criar filhos saudáveis mentalmente, né? Então, se vê que está com essa dificuldade, procure ajuda psicológica, é muito importante para poder a criança desenvolver bem, né? Queria falar de complementar. Eu fiquei pensando quando tu estava falando, eu me dei conta, né? E lembrei que o apego inseguro é exatamente esses dois extremos, né? Ou é cuidado demais, ou é cuidado de menos, né? Então, o ideal é sempre estar ali no equilíbrio, né? Vamos falar as palavras do Freud, né? Ser uma mãe suficientemente boa. Ela não é para ser uma mãe excelente nem perfeita, porque isso não existe. E também não é para ser uma mãe relapsa, negligente, né? Então, assim, à medida que a criança vai se desenvolvendo e tendo autonomia, os pais vão se retirando e permitindo a criança se desenvolver. Sempre com a base segura, tô aqui para quando precisar. Mas vai indo, meu amor, vai indo que a gente sabe que tu é capaz. É isso que é esperado, né? Que os pais façam com as crianças para que eles se tornem adultos saudáveis. Então, a gente vai falar um pouquinho rapidamente sobre a tecnologia, né? Porque as crianças da atualidade estão muito conectadas com a tecnologia. E a gente percebe as consequências disso, né? Que muitas vezes a gente consegue perceber que a criança, né, está perdendo essa capacidade que tinha antes com maior facilidade de desenvolver os outros sentidos, né? O tato, quais são as texturas das coisas. Antes as crianças tocavam na terra, tocavam em diferentes texturas. E atualmente não, atualmente é só uma tela de celular, né? Então tem-se essa perda do tato, do olfato, dos cheiros das coisas, do desenvolvimento motor também, né? De correr, de brincar de pega-pega, enfim, tudo isso, às vezes, a tecnologia pode atrapalhar e os pais precisam estar atentos para que os filhos também possam ter outras experiências, né? E às vezes a gente vê também uma dificuldade de diferenciar o mundo real do mundo virtual, né? Então, no mundo virtual, tá jogando um joguinho, o bichinho morre, vive de novo e bate, não sente dor e fica bem. E na vida real, às vezes, a gente percebe um pouco disso, né? Então, eu não sei às vezes essa ideia de ser imortal, às vezes essa ideia de que eu vou bater no meu colega, ele não vai sentir dor, ou não vai, né, ter uma consequência, às vezes fica meio confuso na cabecinha da criança, né? E também pode atrapalhar no desenvolvimento da empatia e pode influenciar nessa questão da violência também. Então, a gente precisa estar atento, né, para perceber se a tecnologia está causando esses prejuízos na vida das nossas crianças. Até me lembrei também de falar de novo da questão da rotina, né? Quer usar o computador, quer usar o joguinho, não tem problema, tem que ter horário. 2 horas por dia é o suficiente. Vai chorar, vai espernear, vai querer mais, mas não vai ter, né? Tem que dar limite para as crianças. A gente recebe muita demanda de pais que, agora por conta da pandemia, as crianças, não estou nem falando de adolescente, a gente está falando de criança, que passam a noite jogando. Daí acordam 8 horas, quando os pais às vezes estão saindo para o trabalho, enfim, vão dormir, aliás, acordam não, vão dormir às 8 horas, acordam lá pelo meio-dia, 1 hora da tarde, não tem vontade de fazer nada,
né? Daí já vão pro jogo de novo. Então, assim, ó, isso não é saudável, isso não vai criar adultos saudáveis, adolescentes saudáveis. E os pais são os responsáveis por isso, né? Não é a criança que tem que se autogerir, são os pais que têm que dar limite. Determinar qual é o horário que pode usar o joguinho, mesmo os adolescentes, quais são os horários que pode, os horários que não podem. Tem que ter socialização com crianças pessoalmente, presencialmente, tem que ter essas regras, tem que ter o limite, né? Porque a gente sabe hoje que já tem uma geração de pais que não deram muitos limites para os pais, para os filhos, e o que acontece hoje são adultos jovens, muitas vezes com muitas dificuldades, né? De conseguir dar conta da vida, de procurar emprego, de sair de casa. Então, assim, a gente sabe que as consequências vai acontecer isso. O ideal é que se evite que aconteça dando todo o recurso, todos os cuidados necessários agora na fase da infância, né? Sim. Então, os vínculos familiares que têm afeto podem fazer com que as crianças não se sintam sozinhas. Não é o computador que vai dizer que a criança não se sente sozinha, é ela se sentir amada, né? Que tenham atitudes mais positivas perante a vida, que se aceitem. A gente sabe pelos estudos que crianças que são bem amadas dentro de casa, elas não precisam buscar reconhecimento e elogios assim de forma exacerbada na rua, porque as pessoas que mais se importam na fase da infância são os pais, os cuidadores, os avós. Tendo esse retorno, vai fazer com que se tornem adultos mais autênticos, podendo ser quem são, sem precisar estar sempre indo de acordo com aquilo que eu acho que o outro quer a meu respeito. Né? Eu vou querer namorar um fulaninho, ele gosta de menina assim, então eu vou ser assim para ele gostar de mim. Não, eu tenho que ser quem eu sou, se ele gostar de mim, ok, se não, ok. Né? E quantas crianças a gente vê, adolescentes, a gente vê com essa postura de querer agradar o outro para ser amado, para ser visto, para ser elogiado. Isso a gente sabe que é um pouco de problema lá na infância, que não teve o retorno, o olhar da mãe e do pai adequado para ela se sentir bem sendo quem ela é, né? Não precisando se transformar em outra pessoa para ser amada. Então, assim, não tem tanta necessidade de aceitação, né? E de reconhecimento por pessoas fora do núcleo familiar. E o objetivo disso tudo é que elas possam ser autênticas, com toda a liberdade e plenitude de ser quem são, né? E isso tudo começa lá na infância. Então, algumas características gerais da infância, né? A criança tem, então, sintetizando um pouquinho do que a gente veio falando ao longo da palestra. De forma geral, a criança tem um pensamento mais concreto, né? Ela consegue compreender melhor aquilo que ela enxerga, aquilo que é mais palpável. Não fica tanto naquilo que é abstrato, numa reflexão muito rebuscada, né? A afetividade também é mais de imediato, né? Ela olha para a pessoa, gostou ou não gostou, vai se entregar ou vai ficar bem timidazinha, né? Não vai ter essa coragem de abraçar, enfim, de cumprimentar. E as relações ainda na infância, de forma geral, estão baseadas no egocentrismo, né? Pensar mais em si, naquilo que é importante para si. Por isso também que a gente fala que é muito importante na infância trabalhar também a empatia, o colocar-se no lugar do outro, né? Então, algumas coisas gerais para desenvolver na infância: a autoestima da criança, né? A força de vontade, motivar a criança para fazer as coisas, para desenhar, para brincar, para fazer as coisas que ela tem interesse. A tolerância à frustração é muito importante desenvolver na criança. Então, a criança precisa ouvir não e saber lidar com o não. Né? Isso é importante para o desenvolvimento dela. Às vezes os pais têm receio, né? Acham que se vão dar limite, se vão dizer não, a criança vai ficar com trauma, né? Na verdade, se não tiver isso, também pode ser prejudicial ao desenvolvimento. Então, sim, é preciso, claro, tudo dentro dos limites. Não precisa ser só não, nem só sim. O equilíbrio aí é o mais adequado. Então, o altruísmo, a empatia também é importante. É importante, sim, que a criança tenha uma rotina, né? Que ela tenha hora para dormir, que ela não fique acordada a madrugada inteira no computador, no celular, enfim, né? É preciso ter rotina. E é preciso ter muito afeto dos pais. Até a gente pode pensar também, né, Giovana,
que dar rotina para a criança é uma maneira de cuidado. Então, no momento que vai dormir, não vai ficar no videogame, né? A gente recebe muita demanda de criança, agora já adolescente, ou até os 20 e poucos anos, que estão viciados em computador. Só que esse hábito foi permitido lá na infância, provavelmente, né? Então, fica dormindo, não precisa dormir tão cedo, fica jogando um pouquinho. Só que isso vai cada vez indo mais a madrugada dentro. Daí o adolescente acorda meio-dia e isso começa a criar uma rotina e ele chega na vida adulta com muita dificuldade de voltar para ter um horário normal de sono, né? De dormir antes da meia-noite, de acordar 8 horas da manhã. Então é na infância que a gente consegue criar bons hábitos também, né? Não que na vida adulta e na vida da adolescente não tem como, tem sim, mas já começa a ser algo com mais necessidade de forçar, né? Agora, desde pequenininho, a criança dorme no mesmo horário, acorda no mesmo horário. Pode ir para o computador? Pode, mas 1 hora, 1 hora e meia. Mais do que isso, não. Sem precisar ter um embate, né? Já fica uma coisa normalizada. Porque a gente sabe que rotina é afeto, é amor, é carinho. A negligência em permitir que a criança vá à frente é um problema, né, Giovana? Sim, sim. Muitas vezes acaba prejudicando, né, a longo prazo, principalmente. G? Então, crianças são como uma flor, né? É preciso plantar a semente, cuidar bem do solo e se preocupar em dar luz e regar com carinho, né? Então, essa mensagem, a gente pode entender que a criança ela vai se desenvolver, né? A gente pode ajudar ou a gente pode atrapalhar. E a ideia é que a gente, como a Giovana falou, a gente dê muito afeto, dê muito carinho, também exija, né? A gente sabe que as crianças precisam ser exigidas e faça um equilíbrio entre isso. A exigência com o afeto, com ouvir, né? A Elizabeth Lucas nos traz, o ser humano pode dar o que não recebeu. Então, mesmo que por algum motivo os pais não tenham tido uma infância muito feliz, muito saudável, ainda assim eles podem proporcionar isso aos filhos, né? Que seja uma infância com mais qualidade para que se possam tornar adultos mais felizes e mais plenos, né? A gente sabe muitas vezes que a criança sofrida, quando criança, a gente, né, que teve uma infância sofrida, essa criança não sai dentro da gente, a gente leva direto isso. Inclusive em psicoterapia a gente percebe muitos adultos ainda com uma criança muito sofrida ainda dentro de si. Então a ideia é que a gente possa fazer com que elas tenham uma infância menos sofrida para que na vida adulta possa ser um adulto mais pleno e feliz, né? Sim. Então era isso, né? A gente agradece a todos que acompanharam o nosso vídeo. A gente também fica aberta, né? Se alguém tiver alguma dúvida, podem entrar em contato conosco. Aqui estão os nossos telefones, o nosso Instagram também. Para quem quiser, pode mandar um direct. Eu atendo, né, crianças aqui em Porto Alegre. Preferencialmente, o atendimento de crianças é presencial, né? Mas dependendo da idade, do caso, até a gente pode tentar, né, ver uma entrevista e tentar ver se é possível fazer o atendimento online. Então, a gente fica aberta, né? Se alguém tiver alguma dúvida, alguma coisa, pode entrar em contato conosco. Então tá, muito obrigada. Tchau, tchau. Tchau, até a próxima. Até.